Oi, gente! Essa aula é sobre reunião de pais. Eu percebi, conversando com algumas meninas no Instagram, que esse é um assunto que gera muita insegurança. Então eu resolvi criar aqui um material para ajudar vocês e eu trouxe algumas orientações, vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu sei que reunião de pais é um assunto, né, complicado mesmo. A gente sabe que nós temos algumas famílias que são super parceiras, temos algumas famílias que são, né, mais complicadas de se lidar, mas a gente tem que ter uma postura aí na reunião diferenciada de professor mesmo e levar tudo aí com profissionalismo e com segurança. Então, se você fala com calma, com tranquilidade, você com propriedade, você vai passar isso para as famílias também e eles vão perceber. Se você já começa com uma insegurança, né? Eu sei que é normal, né? Principalmente nas primeiras e no começo da reunião. Mas todo mundo percebe, né? Então, qual que é a dica que eu sempre dou para as meninas que me perguntam sobre reunião? É que você saiba certinho o que você está falando. Então, por exemplo, uma pergunta que fazem muito. Eu tenho medo de esquecer de falar alguma coisa. Então, eu sempre falo, prepara uma pauta. E dessa forma, leva uma colinha, não tem problema. Dessa forma, você não vai esquecer nada. Ou às vezes você acaba engolindo algum tópico, mas pelo menos os mais importantes, você olha ali na pauta e você vai passar por eles. Então, isso é uma dica que eu sempre dou. Junto com essa aula, eu preparei esse kit reunião de professores e responsáveis. E aqui eu separei um arquivo com orientações. Antes da reunião, durante e depois da reunião. Junto com esse material, vocês vão encontrar 3 arquivos, tá? Então, para você acessar o arquivo, é só você clicar, cada um deles, né? Clicar na imagem. Então, aqui você vai abrir o modelo de reunião, eu vou mostrar para vocês na aula de hoje. Aqui, um modelo de comunicado e aqui um modelo de lembrancinha, tá bom? Para você acessar esse kit aqui, ele vai estar aqui acho que se eu não me engano, tem um link aqui embaixo do vídeo dizendo clique aqui para acessar. Você pode clicar por lá, eu também vou disponibilizar na parte de templates para ficar tudo organizadinho, tá bom? Então, vamos para as orientações gerais. Antes da reunião, o que você pode fazer? Primeiro, você precisa enviar um bilhete com data e pauta do encontro. Eu já gosto de colocar a pauta também, porque às vezes alguns pais não podem estar presentes por algum motivo, e aí eles acabam entrando em contato com você, perguntando, mas o que vai ter na reunião, porque eu não vou poder ir. Então, se você já envia a data e a pauta, isso daí também já te dá menos trabalho para depois ter que ficar respondendo do que se trata, enfim. Eu acho legal. Claro que, né, gente, tudo que eu tô falando aqui são orientações gerais, mas vocês precisam seguir as orientações da escola de vocês, né? Então, às vezes a própria escola já tem um modelo de bilhete padrão, um modelo de apresentação, uma pauta, né? Então, o que eu estou fazendo aqui é uma orientação geral para as meninas que não têm esse padrão da escola onde elas trabalham, tá? Então, siga as orientações da escola. Opcional. Se a reunião for acontecer na sua sala, na escola, você pode organizar a decoração com trabalhinhos das crianças. Então, trabalhos que vocês fizeram em sala, ou você pode, de repente, preparar uma atividade para a reunião mesmo, frases, desenhos, enfim. Você monta um mural e você pode, inclusive, pedir que os alunos te ajudem com essa decoração. Né, você não precisa fazer sozinha, você pode separar um momento aí do seu dia e você fala para as crianças, gente, agora nessa aula nós vamos organizar a nossa sala, nossa disposição dos trabalhos, para as famílias conseguirem acompanhar aí o trabalho de vocês. Então isso também acaba sendo um momento aí com os alunos bem legal. Antes da reunião também eu gosto de deixar, né, a sala sempre organizada, então não deixe livros espalhados, né, cadeiras bagunçadas, isso eu sou muito organizada, tanto na minha vida pessoal quanto no trabalho. Então, eu acho que isso, né, pode causar aí um desconforto na reunião. Então, deixe tudo muito organizadinho. Uma coisa que você pode fazer, que é opcional também, né? Aqui também coloquei como opcional, é colocar uma música ambiente no fundo. Então, você pode colocar, se você procurar no YouTube, música ambiente, eu gosto de procurar background music,
que é aquela música lounge music, sabe uma musiquinha de hotel? Sabe quando você entra? Você nem percebe que tá tocando, mas fica alguma coisa agradável, preenchendo aquele vazio? Eu gosto. Então vocês podem deixar uma musiquinha ambiente para quando os pais forem chegando, você já, né, deixar tudo mais climatizado, vamos dizer assim. Bom, sobre a pauta, né, que eu falei no começo desse vídeo. Se você tiver aí a opção de trabalhar com apresentação, por exemplo, um projetor na sua tela, colocar os slides na lousa, aí você usa, por exemplo, o molde de modelo de apresentação que eu deixei aqui para vocês. Mas se você falar, Lorena, não tenho projetor na minha escola, como é que eu vou fazer? Então, escreva a pauta na lousa, tá? Então, você tem duas opções, ou no slide, ou na lousa. O legal do slide é que você, depois da apresentação, caso você queira ou os pais queiram, você pode até enviar a apresentação para eles, principalmente para os pais que não puderam estar presentes, e aí já facilita também o trabalho. Mas escreva na lousa. Assim, quando os pais chegarem, eles já vão visualizar os temas, eles já vão conseguir se organizar nas dúvidas, nas perguntas, e fica tudo mais prático, mais rápido também. Ser pontual é muito importante, que você chegue no horário, né, gente? Nada mais chato do que o pai chegar antes de você. Então, são pequenos detalhes que, assim, causam uma má impressão se você não cumprir. E roupa adequada, né? Então, eu acho que é também algo que os pais acabam reparando, né? Então, você tem que estar mais arrumadinha, que às vezes no dia, falo por mim, né? No dia a dia da escola, nas aulas, a gente tá lá, né, com o cabelo bagunçado, às vezes, amarrado, e uma roupa mais confortável, mais despojada, mais confortável, né? E às vezes na reunião você coloca, não precisa ser nada formal, mas assim, só mais arrumadinha e com cara de reunião. Belezinha? Essas são algumas orientações antes da reunião. Durante a reunião, o que é interessante? Se você estiver aí fazendo o seu primeiro encontro com os pais, então ou você está substituindo alguém, uma professora, ou você está iniciando mesmo o ano letivo com uma turma nova, é legal que você, na apresentação, eu até deixei no template, que você faça uma apresentação do seu currículo, breve. Então você fala aí onde você trabalhou, sua experiência, fala um pouquinho de você, não precisa aprofundar muito, é só mesmo para os pais te conhecerem e entenderem de onde você veio, como funciona a sua prática, então isso é bem legal. Isso é bem comum também. Nas escolas onde eu trabalhei, você, né, apresentar aí um breve currículo, sua formação, né, e isso é bem interessante. Bom, depois desse momento aí de apresentação do currículo, claro que em reuniões bimestrais, né, ou do meio do ano, se a turma já está com você, você não vai fazer isso toda a reunião, né, gente? Esse daqui é para um primeiro encontro com os responsáveis. Bom, depois disso, quais temas você pode abordar na reunião? De novo, primeiro você tem que ver a orientação da sua escola. Se eles não passaram orientação nenhuma, só marcaram uma reunião, acho que meio difícil, né? Sempre tem alguma orientação. Mas você pode falar principalmente, né, esses temas aqui que eu coloquei são bem importantes na primeira reunião com a turma, né, do ano, do semestre, depende aí como vocês trabalham. Apresentação da rotina da sala de aula. Então, uso de materiais, as atividades, como vocês costumam trabalhar na sala de aula e as tarefas. Então, eu vou falar mais disso na hora que eu abrir o template, tá? Outro tema, materiais de uso diário. Pontuar a importância desse material e dar orientações de como ajudar a criança a se organizar com isso. Isso é muito importante, gente, muito importante. Também vou já falar mais disso. Tarefas, explicar como será o procedimento de envio da tarefa e como será feita a correção desse material. Tudo isso, faltou fechar um parênteses aqui, ó. Tudo isso que eu tô falando, você já abordando, já te dá, igual eu falei, né, já te poupa trabalho de ter que explicar isso de novo, que eles vão acabar perguntando essas coisas, isso acontece muito. Objetivos gerais da série, então você também pode explicar o que é esperado que o aluno desenvolva até o final do ano letivo. Isso é bem importante até para que os pais possam acompanhar essa evolução das crianças. Opcional, mas que também acontece bastante, é fazer uma dinâmica com os pais. Então, a dinâmica, gente, também eu deixo bem a critério de vocês, se vocês preferem fazer para finalizar ou se vocês preferem fazer a dinâmica para abrir a reunião, depende muito. Às vezes você fazendo a dinâmica para abrir, você já se solta mais também e já consegue levar a reunião com mais tranquilidade. Então, fica aí a critério de vocês.
Abertura para dúvidas. Então, é bem importante que na pauta você pontue esse momento, tá? Então, ou na lousa, ou nos slides, que você vai colocar um momento para tirar dúvidas, para que ninguém fique interrompendo, para que você não perca aí o ritmo da apresentação. Finalizar com uma mensagem, né, para fechar, e um agradecimento, certo? Então, essa é a minha sugestão de pauta para vocês. E depois da reunião, também opcional, mas que é bem legal para você mostrar aí, né, o seu trabalho, que você envie um bilhete com resumo dos assuntos tratados. Então, se você puder aí preparar um arquivinho, tipo esse que eu estou fazendo mesmo, pontuando o que foi abordado na reunião, o que ficou acordado, às vezes vocês precisam decidir alguma coisa, alguma data, dar alguma orientação. Claro, porque a pauta que eu passei aqui, ela é mais geral, mas às vezes vocês têm algumas coisas mais específicas da escola, do momento que vocês estão trabalhando com as crianças, que vocês precisam abordar. Por exemplo, vai ter feira de ciências, então eu tenho que explicar como vai funcionar. Você coloca um slide e você fala sobre isso. Vai ter um projeto diferente, um passeio. Então, você já pode acrescentar na pauta todos os temas que vocês julgarem necessários, tá? Bom, então enviar um bilhete com os assuntos tratados e enviar os trabalhos e materiais dos alunos que faltaram junto com o bilhete dizendo: sentimos sua falta e me coloco à disposição para atendê-los em um momento previamente combinado. Então, também é muito comum que você separe os materiais, provas, atividades, enfim, arquivos, né, das crianças que ficaram com você durante o período. Isso se for uma reunião já do meio do ano, do bimestre, enfim. E na reunião você pode devolver para as famílias. E se alguma família não pôde comparecer, você pode organizar em uma pastinha, bonitinho, coloca um bilhetinho junto e você encaminha os trabalhos junto com o bilhetinho, tá? Isso fica bem legal. Bom, essas são as minhas orientações gerais. Vou mostrar agora os arquivos para vocês, tá bom? Bom, eu vou começar falando do comunicado. Eu vou na ordem do que vocês utilizariam, né? Então, vocês vão clicar aqui. Esse comunicado, gente, eu enviei em forma de template editável. Por quê? Porque você vai precisar colocar aí algumas informações e data, horário. Então, não adianta eu mandar um arquivo fechado em PDF que você não conseguiria editar. Então, você vai clicar aqui, usar template. E aí já vai abrir para você o arquivo, tá? Eu fiz aqui um modelinho bem despojadinho, né? Então, com alguns enfeitinhos de escola, não tá muito formal. Se for o caso, você fala, não, eu preciso de um arquivo mais sério, mais formal, de repente é uma reunião aí do Fundo 2, né? Então, não tem essa carinha mais infantil, você pode pegar o texto, tá? E aí você pode criar um arquivo mais, né, mais clean, vamos dizer assim, sem esses detalhes, tá bom? Mas o texto serve para todo mundo. Então, ó, o que eu coloquei aqui. Prezados pais responsáveis ou responsáveis, é com grande dedicação que estamos nos organizando para recebê-los em nossa escola a fim de realizarmos a nossa reunião de pais e mestres. Vocês podem trocar o nome se preferirem. Neste encontro abordaremos assuntos relacionados à primeira etapa letiva. Isso também vai variar, então se você estiver trabalhando com reuniões aí ao longo do ano, você pode trocar isso. E orientações necessárias para que seu filho tenha um ano de sucesso. Aguardamos sua presença. O Educando conta com nossa parceria neste momento tão especial da sua vida, o período escolar. Aguardamos a sua presença. Aqui você vai colocar a data e aqui o horário, tá? Aí você vem aqui em compartilhar, baixar. O que eu recomendo? Se você for enviar aí para os pais por e-mail, na agenda, vocês podem ou baixar em PNG, que é uma imagem, ou vocês podem baixar em PDF, tá? E aí depois, claro, coloquem a alteração da data e horário primeiro, vocês vão baixar o arquivo, ele já vai para a pasta downloads do seu computador e você já envia na agenda que vocês utilizam aí para comunicação com os pais. Na escola onde eu trabalho, a gente usa a Agenda Edu, que é um site, uma plataforma onde você tem aí esse meio de comunicação. Se você preferir imprimir para os alunos colarem uma agendinha física, não sei como vocês trabalham, vocês também podem imprimir em PDF, tá? Se for imprimir, acho que é mais interessante que vocês mudem a cor, porque provavelmente vocês não vão imprimir colorido um por aluno, né? Então, vocês podem trocar a cor, ó. Esse arquivo é totalmente editável, só não se esqueçam de trocar as cores dos textos para não sumir nada, tá? E aí vocês podem deletar os desenhos, fazer qualquer modificação
que vocês preferirem, certo? Então, esse é o arquivinho de comunicado. Bom, vou entrar no modelo de apresentação, vocês vão clicar aqui. Também é um template, tá? Então, aqui, ó, vocês vão colocar usar modelo, certo? Clica aqui, ele vai carregar e aqui nós temos o modelinho. Assim como eu falei no guia de orientações, isso daqui é uma sugestão. Então, vocês podem alterar, criar novos slides, deletar slides, trocar a pauta, como vocês preferirem. Isso é mais um guia para quem está começando e não tem mesmo essa noção aí do que abordar na reunião. Então, como eu falei, aqui é um slide de abertura. Vou colocar em modo apresentação. Ó, slide de abertura. Aqui seria o currículo, então, para você se apresentar. Então, aqui tudo é editável, tá? Vocês vão trocar a foto, vocês vão colocar o nome aqui, educação, aqui coloca o ano de formação que você se formou. Se vocês quiserem colocar mais de uma formação, é só vocês darem Ctrl+C, Ctrl+V, e aí vocês vão Ctrl+C, Ctrl+V, tá vendo? E aí vocês vão acrescentando o que precisarem. Aqui, experiência profissional, então, o cargo, onde você trabalhou, o período, quais funções você desempenhou nesse local. Então, isso é bem legal. Como eu falei, né, não precisa se aprofundar muito. Então, se você já tem aí 30 anos de profissão, você não precisa falar aí desde o começo. De repente, você pode abordar de modo mais geral ou as mais marcantes, como ficar mais interessante. Então, aqui já entra na pauta da reunião que eu falei para vocês, que vocês podem ou colocar no slide ou colocar na lousa. Então, eu gosto de já deixar o primeiro slide com a pauta, então, tudo que será abordado, até porque os pais saibam os assuntos, né, e que vamos ter um momento para dúvidas, vamos ter um momento para dinâmica, que eles vai dar uma atenção, né, olhar aquele dinâmica, eles vão falar, meu Deus, o que vai acontecer? Mas aqui eu já coloquei. Então, todos os temas que eu coloquei lá no guia, eles estão aqui também. Então, rotina escolar, atividade em sala, tarefas, objetivos gerais, dinâmicas, dúvidas e fechamento. Esse daqui, se você for abordar todos esses temas, não precisa alterar nada, já deixei aqui prontinho, né? Mas é editável. Então, aqui a gente já entra na reunião, já começaria. Então, rotina escolar, horário de entrada, saída e lanche. Então, aqui vocês precisam pontuar como colocar horário de entrada, explicar o que acontece com atrasos, etc. Então, é legal que você coloque, por exemplo, cada escola tem a sua não é rotina, né? Os seus procedimentos internos. Então, por exemplo, tem escola que você atrasou 5 minutos, você pode entrar, atrasou 10, não pode. Tem escola que não pode entrar atrasado nunca, tem escola que pode sempre. Bom, então você vai colocar aí, segundo as orientações da sua escola, o horário de entrada e qualquer orientação extra que você julgue necessária. Então, horário de entrada 7. Em caso de atraso, deverá aguardar o segundo horário para participar das aulas. Ou avisar com antecedência, caso... Aí você coloca aqui a orientação. Se você quiser colocar também qualquer outro tipo de orientação, por exemplo, por onde entrar. Então, às vezes a escola tem 2 entradas, a criança tem, dependendo do segmento, tem que entrar por uma ou por outra. Ou se fica alguém na porta, ou se o pai pode entrar até a sala com a criança ou não. Então, não pode entrar junto com a criança. Então, aqui é o momento para vocês colocarem as orientações mesmo. Mesma coisa funciona com a saída. Então, colocar horário de saída e outras orientações necessárias. Então, por exemplo, os pais devem aguardar em tal lugar para retirar as crianças. Ou então, por exemplo, se os responsáveis não forem buscar as crianças ou outra pessoa for buscar, é necessário que envie um arquivo com autorização para o e-mail tal. Coloca aqui. Então, deixa tudo bem certinho, bem organizadinho, tá? O lanche também é legal, os pais também ficam com essa dúvida. Explicar como funciona a hora do lanche. Então, se tem cantina, se dá para você fazer o pedido da cantina com antecedência, ou deixar algum número de contato. Quem fica com os alunos no lanche, os pais também querem saber. Então, você fica com os alunos no lanche, ou então a auxiliar, ou então alguém fica no pátio com as crianças, um inspetor. Que tipo de atividade acontece com as crianças? Então, tem alguma dinâmica na hora do lanche, alguma brincadeira guiada, as crianças ficam livres, soltas para brincar sem nenhum tipo de orientação, como funciona isso? E outras orientações necessárias, tá bom? Legal. Atividades da rotina, então aqui eu coloquei algumas fotinhos, né,
um modelinho, mas vocês poderiam trocar por fotos da turma, se for uma reunião ao longo do ano. Então é sempre legal que vocês façam registros, né? Eu sempre gosto de tirar bastante foto, vídeos, porque aí depois a gente tem esse banco aí de imagens para usar para esse tipo de coisa, para trabalhos, projetinhos, apresentações e até para brincadeiras com as crianças. É legal, então eu sempre gosto. Então, ou mesmo essas. Então, que tipo de atividade vocês fazem na rotina? Então, vocês podem falar um pouquinho do dia a dia de vocês, como funciona. Isso daqui eu não vou entrar muito em detalhes, porque depende muito da sua área de atuação, né? Então, é mais para um guia geral. Tarefa de casa. Orientações sobre a tarefa de casa, que eu coloquei aqui. Colocar aqui a frequência de envio de tarefa, onde vai o comunicado sobre elas e como é feita a correção. Esses 3 tópicos, vamos dizer assim, que eu coloquei, são muito questionados pelos pais. Então, por isso que eu coloquei nessa pauta. Por quê? A frequência... Então, né, a gente como professor, a gente sabe muito bem como funciona. Se a gente envia pouca tarefa, tem pai que vai falar, mas só isso de tarefa. Se envia tarefa demais, nossa, mas eu não tenho tempo de ajudar meu filho com tanta tarefa. Então, o combinado não sai caro. Então, na reunião, você vai explicar a frequência de envio de tarefas. Você pode justificar essa frequência, explicar como funciona porque depende também muito do segmento, né, de atuação de vocês. Então, isso varia muito, mas vocês têm que explicar para os pais. Então, gente, nós costumamos enviar tantas páginas de tarefa por dia, ou então, nossa tarefa é calculada para tantas horas aula, as crianças têm que passar tanto tempo fazendo tarefa. Entendeu? 30 minutos por dia de tarefa, 1 hora por dia de tarefa, isso depende da idade da criança, depende de como funciona a escola de vocês, a orientação da escola de vocês. Na escola onde eu trabalho é muita tarefa, tem bastante tarefa. Então, isso tudo precisa ser explicado para os pais. Então, também como é feito esse envio, onde vai o comunicado, para a questão de organização das famílias. Então, você vai enviar em algum meio de comunicação digital, por exemplo, eu envio na Agenda Edu, vocês vão enviar, ou no Google Classroom. Agora a gente está enviando no Google Classroom. Ou vocês vão pedir para que os alunos copiem e eles precisam se policiar com isso, se organizar com isso, ou as duas coisas. Então é muito importante que vocês pontuem para que depois não tenha nenhum mal entendido. Então, eu não fiz a tarefa porque eu não recebi o comunicado. E vocês tinham falado na reunião que não ia enviar comunicado, que seria por agenda física. Então é bom que você deixe tudo muito claro mesmo aqui. E também, um outro ponto que perguntam muito é sobre a correção. Então, como é feita a correção? A correção é feita junto com você em sala de aula? É bom que você explique. A correção é feita por uma auxiliar em um outro momento da aula? O livro fica na escola para ser feita a correção? Ou as duas coisas, dependendo do material? Oriente os pais em relação a isso. Porque senão o que pode acontecer? Vai chegar ali, falar da minha experiência, na véspera da prova, o livro não está com a correção feita, porque eu faço correção em aula com as crianças por algum motivo. Por exemplo, a criança faltou no dia e aí a correção do livro não foi feita. Aí o pai vai estudar com a criança, o livro não está com a correção feita. Aí ele vai entrar em contato com você, mas como eu vou estudar se a correção não está feita? E aí você já vai pontuar. Olha, na reunião nós orientamos que a correção seria feita durante as aulas, tananana. A correção é postada no Google Classroom no final da semana, enfim, você coloca aqui a orientação. Colocar também como é feita a comunicação entre pais e responsáveis ou em slide separado. Então, por exemplo, se vocês tiverem aí uma ferramenta de comunicação com os pais própria para isso, vocês podem colocar ou aqui, ou como eu falei, vocês podem criar um slide separado só para isso. Então, por exemplo, se a comunicação é feita com um aplicativo da escola, um site, no meu caso, Agenda Edu, ou por agenda física, muito difícil ser por WhatsApp, mas caso isso aconteça, vocês já podem colocar também ali o contato, o e-mail de contato, como que os pais entram em contato com você. Isso que é importante que você deixe claro aqui. Então, pais, caso vocês tenham alguma dúvida, né, em relação à aula, à tarefa, queiram entrar em contato comigo, esse é o caminho. E aí você coloca seu e-mail, seu contato, o aplicativo, enfim, coloque as orientações bem certinhas. Se for um aplicativo, oriente como acessar, oriente sobre senha, login, tudo certinho, tá certo? Objetivos gerais da série. Esse aqui eu acho bem legal, tá? Então, o que vamos desenvolver até o final do ano? Então, eu coloquei assim, coloridinho para ficar bonitinho, mas se vocês quiserem colocar em tópicos também, fiquem à vontade. Ou se vocês não quiserem trazer esse slide,
vocês podem apagar. Então aqui vocês podem colocar o que é esperado que o aluno desenvolva até o final do ano, assim os pais podem acompanhar a evolução das crianças e vocês podem ir conversando, se ajudando aí ao longo do ano letivo, tá bom? Gente, isso aqui eu achei super fofinho. Dinâmica com os responsáveis. Então, igual eu falei pra vocês, vocês podem ou trazer essa dinâmica no final da reunião, ou no início da reunião, ou não trazer a dinâmica, mas é uma coisa que acontece muito, então eu deixei aqui de sugestão. Para montar para vocês essa pauta, eu pesquisei muito, né? Eu encontrei várias dinâmicas, inclusive depois eu posso até trazer para vocês outras opções de dinâmicas, mas essa eu realmente achei muito bonitinha, divertida, eu acho mesmo que vai quebrar aí a tensão da reunião, e com uma mensagem bem legal. Então eu vou contar para vocês como funciona. Então ela chama dinâmica, receita do monstrinho, é muito fofa, gente. E pode fazer até com fundo de 2, eu acho que isso aqui dá certo com todo mundo. Ó, como funciona? A professora pedirá, uma coisa, não coloque, não deixe no slide esse texto todo, porque senão você vai estragar a dinâmica para os pais, né? Porque aqui já tá falando o final. Então, na hora de fazer dinâmica, você pode tirar esse texto aqui, tá? Deixa ele só para você, faz uma cópia aí só para você, e deixa aparecendo no slide só aqui, receita do monstrinho e os monstrinhos, tá? Não deixe o texto todo, senão os pais já vão ler tudo aqui e ler o final da dinâmica. Então não façam isso, tá bom? Depois eu posso até, eu acho que eu vou até no slide já duplicar, deixar um slide só com um monstrinho pra vocês. Vamos fazer isso agora, vai, gente? Ó, eu vou deixar assim. Eu vou apagar esse texto aqui. Beleza, vocês podem deixar esse slide, esse aqui fica só de orientação. Vamos lá, como funciona? A professora pedirá que todos os pais desenhem um monstrinho conforme as seguintes coordenadas. Então, você dá uma folha para cada família, né? Responsável. E aí você vai falar, gente, eu vou pedir que vocês façam um desenho de um monstrinho seguindo as minhas orientações. Então, tentem fazer o desenho como eu estou recomendando. Aí você vai lá e você começa. Uma cabeça redonda e grande. Aí você espera um pouquinho. Um corpo coberto de pelos. Braços compridos com mãos pequenas e garras afiadas. Isso aqui vocês podem mudar também, tá, gente? Não precisa deixar isso aqui é uma sugestão. Pernas curtas. Pés grandes e arredondados. Olhos no meio da testa. Nariz com narinas quadradas. Boca grande e dentes falhados. Belezinha. Aí, você espera todo mundo terminar. Terminando o desenho, você pede para os participantes mostrarem os seus desenhos. Aí todo mundo mostra. Cada um vai ter um monstrinho diferente, certo? Aí você vai fazer a seguinte pergunta. Os monstrinhos ficaram iguais? Aí eles vão falar que não. Por que não ficaram iguais se a professora falou a mesma coisa para todos? Fica a reflexão. Em seguida, a professora deve explicar o que aconteceu, que o que aconteceu também acontece em sala de aula. As orientações são dadas a todas as crianças. A mesma orientação, mas cada um entende do seu jeito, tanto nas questões do dia a dia, como também nas aprendizagens. Cada criança tem seu ritmo e compreensão do mundo. Não é bonitinho, gente? Eu achei super fofo todo o roteirinho da dinâmica, o fechamento dela. Então, aí você conversa um pouquinho com os pais e explica aí para eles esse fechamento. A família e a escola trabalhando as mesmas orientações, certamente a criança terá mais condições de se tornar mais segura no que faz e pensa. Feita as indicações da atividade, os pais deverão perceber que cada criança tem suas especificidades, seu tempo e sua maneira de aprender. Muito legal, né? Eu deixei a referência de onde eu peguei essa dinâmica e nesse mesmo link tem outras sugestões. Mas igual eu falei pra vocês, eu li várias, né, pra trazer aqui pra vocês. E essa daqui eu achei muito legal mesmo. Deixa eu ver se eu falei uma coisa pra vocês, gente. Eu acho que eu não falei. Ó. Aqui em atividades... E nossa, eu vou até colocar aqui, ó.
Acho que faltou, nossos materiais. Uma coisa que é muito importante e que eu sofro muito com isso, por isso que eu até lembrei, que eu vi que estava acabando a apresentação. É muito importante que você pontue para os pais os materiais de... sabe o que eu coloquei aqui na reunião? Preciso trazer aqui, ó. Aqui, ó, materiais de uso diário. É muito importante isso. Deixa eu trazer aqui um slide só com isso. Ó, materiais. Materiais de uso diário. Organização dos materiais. Isso é muito importante, gente. Deixa eu ver onde que tá aqui. Ó, vamos colocar ele aqui. Então, ó, colocar aqui quais são os materiais utilizados diariamente em sala de aula e explicar a importância das famílias ajudarem as crianças nessa organização, certo? Ó, gente, o que acontece, principalmente, eu já falando da minha experiência, alguns materiais nós usamos todas as aulas, então, por exemplo, lápis de cor, né, vamos supor, o livro da disciplina, régua, não sei, né, cada um tem o seu material. É muito importante que você pontue para os pais. Ó, gente, toda aula nós vamos precisar disso, disso, disso. Ou então, é muito importante que vocês organizem com as crianças, aula a aula, dia a dia, né? Cada dia da semana, o material para a aula seguinte. Que vocês podem passar uma lista dos materiais, né? O cronograma de aulas. E explicar o que acontece caso o aluno esqueça o material. Gente, eu já sofri muito com isso. Então, por exemplo, o aluno não trouxe o livro, ele vai fazer ele vai acompanhar a aula utilizando uma folhinha para cópia. Então, nós vamos tirar uma cópia do material para o aluno. Você tem que orientar o que vai acontecer. Ou então, o aluno esqueceu, eu vou pontuar no site com uma ocorrência de material, ou eu vou enviar um recado na agenda. Então, é muito importante que vocês expliquem certinho o que acontece quando não tem material, quando esquece, como organizar o material. Então, aqui, colocar quais são os materiais utilizados, explicar a importância das famílias ajudarem as crianças nessa organização. Então, eu escuto muito dos alunos, minha mãe não colocou meu livro na mala. Mas a responsabilidade é sua. A responsabilidade dos pais é de ajudar nessa organização. Mas é muito importante que as crianças, ainda mais as mais velhas, as maiores, né? Que elas se organizem, que elas comecem esse processo de organização. Então, eu acho que isso é muito válido, é um assunto muito válido de se abordar na reunião. Então, explique certinho quais são os materiais, como organizar esses materiais e o que acontece caso os materiais não estejam na mala. Livros, principalmente. Então, por exemplo, né, de novo falando da minha experiência, a criança não trouxe o livro, ficou com a página em branco, aí chega para estudar para a prova, aquela página está em branco, e o pai nem sabe que ele esqueceu o livro, e aí o que acontece? Sobra para quem? Vocês têm uma chance para adivinhar para quem sobra? Para os professores. Então, sempre tem que ter esse diálogo, essa conversa, explicar com antecedência o que acontece em cada situação, para que depois você possa falar, olha, foi orientado dessa forma. Assim você já se protege, vamos dizer assim. Tá? Bom, deixa eu voltar lá pro slide que eu estava, do monstrinho. Acabou a dinâmica. Você vai abrir para dúvidas. Então, dúvidas, pessoal? Alguém tem dúvida com alguma coisa? Uma coisa legal que vocês podem fazer no slide de dúvidas também é colocar quais temas foram abordados na reunião. Então, ó, você de repente volta lá na pauta, copia, coloca aqui em tópicos. Nós falamos disso, disso, disso. Eu gosto de fechar a apresentação fazendo isso, tá? Eu não coloquei aqui porque caso vocês queiram trocar alguma coisa, editar o template, então depois vocês podem fazer isso. Então, vocês podem colocar em tópicos. Ó, nós falamos de materiais, nós falamos de rotina, nós falamos de horários, nós falamos de... Alguém ficou com alguma dúvida de tarefas? Levanta a mão, faz aí, tira as dúvidas dos pais. Também dependendo de cada dinâmica da escola,
Você pode falar com os pais individualmente, então alguém quer marcar um horário para falar comigo, aí você coloca aqui no slide quaisquer orientações necessárias aí para esse fechamento. E coloquei uma frasezinha para fechar, né? Você também pode procurar frases aí e trocar. Ensinar é inspirar. Ensinar é inspirar histórias. Com a união da família e da escola, podemos ajudar as crianças a construir um futuro cheio de belas conquistas. E aí, fechou. Beleza, gente? Aí, depois da reunião, você tem aí 3 opções, na verdade. Ou não fazer nenhuma das opções, ou enviar essa apresentação para os pais, com todas as orientações, horários, tananã. Ou você pode criar um arquivo separadinho, né? Por exemplo, esse que eu fiz, com a pauta da reunião e enviar para os pais, principalmente para os pais que não puderam estar presentes. Outra coisa, gente, vocês podem colocar o logo, tá? Da escola de vocês aqui no cantinho. Então, isso daqui tá também, vocês podem utilizar esse template da maneira como vocês preferirem, tá certo? E para fechar, eu coloquei, cadê? Deixa eu abrir de novo. Aqui, ó. Para fechar, eu coloquei aqui, ó, uma sugestão de lembrancinha. Então, caso vocês queiram presentear os pais, tem várias lembrancinhas também, gente. Se vocês procurarem no Pinterest, no Google, vocês vão encontrar, coloca lá, lembrancinha, reunião de pais, pode dar um bombonzinho, uma mensagem, ou nada, né, gente? Isso tudo são coisinhas a mais, né, que é legal, né? Você mostra aí, com esse esforço a mais, mostra um pouquinho mais de você. O que eu criei aqui? Criei um marcador de página do Pequeno Príncipe. Então, ó, aqui tá dizendo, foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. Aí, vocês podem clicar aqui, vai aparecer gigante, mas aí na hora de imprimir, vocês podem imprimir menorzinho, tá? E aí, ó, aqui tá o marcador de página. Super bonitinho, né? Se vocês precisarem desse arquivo editável, caso vocês queiram trocar a fonte ou alguma coisa, comentem aqui que eu deixo o link, tá? Eu deixei em PDF porque já tá prontinho, eu já fiz pensando nisso mesmo, para facilitar para vocês. Tá bom, gente? Então, esses são os cuidados que eu tomo nas minhas reuniões. E mais ou menos a pauta que a gente aborda, igual eu falei, né? Claro que cada reunião tem a sua diferença, né? Porque às vezes você tá abordando, você tá em alguma época do ano que tem algum projeto, que tem alguma coisa diferente, tá acontecendo alguma coisa diferente na escola que você precisa abordar. Então, esses aqui são temas mais gerais, é uma pauta mais geral, e acho que pode ajudar vocês aí, e facilitar com uma apresentação, um modelinho, né? Então, se vocês precisarem de mais alguma coisa, se estiver faltando alguma coisa nesse guia, comentem aqui na aula, e aí eu posso preparar para vocês algum material a mais que vocês precisam para essa reunião, alguma dúvida, algum vídeo, alguma coisa, comentem aqui, que aí nós vamos refazendo o guia, o kit, né? E deixando ele super completinho para vocês, para as necessidades de vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, e eu vejo vocês no próximo vídeo.